Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Física 2 do cursinho Eldorado. Nós continuaremos trabalhando com eletrostática hoje, e hoje trabalharemos em específico o conceito de potencial elétrico. Acho que o melhor jeito de a gente começar nessa aula é tentando entender o que raios é potencial elétrico, porque com certeza essa é uma das perguntas que surgem na cabeça de vocês quando eu falo que a gente vai estudar potencial elétrico. Se a gente vai estudar potencial elétrico, o que é isso, né? E eu poderia começar aqui com uma definição física super formal, rigorosa do que é potencial elétrico. Mas isso seria muito pouco efetivo. Seria muito mais efetivo, talvez, a gente trazer isso para próximo da nossa realidade. Então, vamos começar estudando o que significa potencial. Estudando o que é potencial, nós podemos estender essa noção de que é potencial para o potencial elétrico de uma forma um tanto alegórica. Isso vai fazer com que, talvez, esse conhecimento do que é potencial elétrico se sedimente de uma forma mais efetiva na cabeça de vocês. Então vamos lá. Vocês talvez não tenham ouvido nunca falar de potenciais no contexto da física. Potencial elétrico, potencial gravitacional. Mas com certeza vocês já ouviram falar de potencial no dia a dia de vocês. Vocês já ouviram algo como você tem muito potencial para ter sucesso. Quando você diz algo assim, você aproxima duas ideias. A ideia do sucesso, a ideia de alguém. Você gera uma atração entre essas duas ideias. Você aproxima elas. Quando você diz algo como, por exemplo, hoje, há grande potencial para chover, você, da mesma forma que você fazia na frase do sucesso, você aproxima duas ideias. A ideia de dois objetos presentes nessa frase. Hoje, que a gente pode definir aqui como uma data, 15/8, por exemplo, que é a data em que nós estamos, e a ideia de chover, que talvez na cabeça de vocês seja representado por uma nuvem precipitando. Beleza. Então, quando nós dizemos que hoje há grande potencial para chover, a gente estabelece uma relação de atração entre a chuva e o dia de hoje. Então, quando a gente fala há potencial para que chova, a gente gera essa atração entre essas duas ideias. A ideia do objeto que a gente pode chamar de objeto 1, que é hoje, e a ideia do objeto que a gente pode chamar de objeto 2, que é chover. Então, quando nós dizemos que há potencial para que chova hoje, nós aproximamos a ideia de chover da ideia de hoje, a ideia do objeto 2 do objeto 1. Nós geramos essa ideia de atração entre essas coisas. Tá? E sempre que há essa atração, sempre que há um potencial, tem que haver um motivo para haver esse potencial. Então, por que a gente falaria, por exemplo, que há grande potencial para chover hoje? Talvez a gente fale isso porque o céu está nublado. Se o céu está nublado, você tem um motivo que é parte do dia de hoje. O céu está nublado é uma característica do dia de hoje, é uma característica do objeto número 1, que sustenta a sua ideia de que deve haver uma atração. Então esse motivo justifica a ideia de que deve haver uma atração que o objeto 1 exerce sobre o objeto 2. Então, se você justifica a ideia de atração, você justifica a ideia de potencial. Então, quando você fala que hoje há grande potencial de chuva, o que você diz é que hoje atrai a ideia de chover por causa de um motivo que é, por exemplo, o céu está nublado. E como é que a gente veria isso no contexto da física? No contexto da física, a gente não teria mais um potencial genérico, mas sim a gente teria um potencial que é elétrico. Se é um potencial elétrico, a natureza do motivo pelo qual há a atração ou há a capacidade de atração deve ser também elétrica. Então, se nós estudamos um potencial que é elétrico, o motivo para que ele exista, o motivo para que exista esse potencial tem que ser elétrico também. Nesse caso, vai ser as cargas elétricas. Então, um corpo carregado com cargas elétricas gera um potencial elétrico. Então, as cargas elétricas são o motivo de haver esse potencial. E quando a gente fala que existe um potencial, a gente diz basicamente que um objeto 1 tem
capacidade de atrair um objeto 2 por causa de sua carga elétrica. Então, quando nós dizemos que um corpo ou um objeto tem potencial elétrico em relação a um ponto, nós dizemos, em última instância, que esse objeto tem capacidade de atrair um segundo objeto que se situe nesse ponto. Porque ele tem cargas elétricas, porque ele está eletricamente carregado. Então, basicamente, quando nós dizemos que existe um potencial elétrico, nós dizemos que tem uma capacidade de atração por causa das cargas elétricas. E por atração, vocês podem entender capacidade de atração ou de repulsão, dependendo do sinal das cargas. Tá? Então, quando a gente fala de potencial elétrico, a gente tem que prestar atenção em 3 características do nosso sistema de corpos. A gente tem que prestar atenção na quantidade de carga elétrica, que a gente denota em geral pela letra Q. A gente tem que prestar atenção na distância entre o objeto 1 e o ponto que a gente calcula o potencial, que a gente vai chamar de D, e a gente tem que prestar atenção também no meio em que o objeto 1 está inserido. Porque, dependendo do meio, haverá variação na constante de Coulomb, que a gente denota por esse casinho. Então vamos ver como é que a gente faz esse cálculo. A fórmula do potencial elétrico é bem simples. A gente vai ter aqui uma letrinha V, que vai denotar justamente o potencial elétrico. A gente vai ter um casinho que vai denotar a constante de Coulomb, a mesma que a gente viu na aula passada nas forças elétricas. A gente vai ter uma carga elétrica, que vai ser denotada por essa letra Q, e a gente vai ter uma distância. Beleza. Tendo todas as informações do sistema, a gente consegue calcular o potencial elétrico, ou seja, a gente consegue calcular uma medida de quão fortemente um corpo conseguiria atrair outro que está situado num ponto. Então vamos fazer aqui um desenho para ilustrar justamente o que a gente quer dizer com isso. Imagina que a gente tem um corpo aqui. Esse corpo ele vai ter uma carga elétrica que a gente vai chamar de Q. Ele vai estar carregado com Q. Se ele está carregado com Q e ele está inserido num meio, que talvez seja algo como o vácuo, e portanto tem constante de Coulomb K, a gente pode já calcular o potencial elétrico em diversos pontos. Então a gente pode calcular, por exemplo, o potencial elétrico aqui, que a gente pode chamar de V1, e a gente pode calcular o potencial elétrico aqui, que a gente pode chamar de V2. Certo? A gente tem esses dois pontos a distâncias diferentes do nosso corpo, que então vão ter potenciais diferentes. A gente vai ter aqui uma distância 1, a gente vai ter aqui uma distância 2. Se a gente quiser calcular V1 e V2, a gente pode fazer simplesmente substituindo os valores na nossa fórmula encontrada ali em cima. V1, K, Q sobre D1, V2 é igual a K, Q sobre D2. Percebam que não existe nenhum corpo nesses pontos que a gente denotou por esses xizinhos. São pontos que, se tivessem um corpo, esse corpo seria atraído mais ou menos de acordo com esse potencial.
Vamos fazer aqui um exemplo para a gente ilustrar, por fim, esse conceito e poder encerrar a aula de hoje. Então imagine que a gente tem um corpo aqui, por exemplo, com, sei lá, 12 coulombs. E a gente tem dois pontos, um aqui, que a gente vai ter um potencial V1, e um aqui que a gente vai ter o potencial V2. A distância do V2 ao objeto vai ser D2, que é igual a 3 metros. A distância do ponto que a gente quer calcular, que tem potencial V1, é D1, que é igual a 2 metros. Como a gente viu ali em cima, né, nosso meio ele é o vácuo, porque o vácuo tem a constante de Coulomb com esse valor, e a constante de Coulomb vai ser 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, certo? Então, quando a gente vai calcular aqui o V1, a gente substitui os valores, a gente vai ter aqui KQ sobre D1, que é igual a 9 vezes 10 a nona sobre vezes 12 sobre 2. A gente pode simplificar esse 2 com esse 12, né? E a gente corta esse 2 com esse 12 e a gente resta 6. 9 vezes 6 vai dar 54. Então a gente vai ter aqui 54 vezes 10 a nona. Ou então a gente pode reescrever isso como V1 é igual a 5,4 vezes 10 a décima volts. E aí é muito importante que a gente destaque que nosso potencial é dado com a unidade de medida no SI do nosso potencial é o volt, tá? V2 é igual a KQD2, que vai ser 9 vezes 10 a nona vezes 12 dividido por 3. A gente pode simplificar o 3 com o 12 mais uma vez e a gente vai ter um 4 restando. 9 vezes 4 vai dar 36, então esse daqui é 36 vezes 10 a nona, ou então a gente pode reescrever isso como V2 é igual a 3,6 vezes 10 a décima volt. Então, só para a gente encerrar essa aula, potencial elétrico é dado em volts, que a gente denota pela letrinha V. Carga elétrica é dada em coulombs, que a gente denota pela letra C. Distância é dado em metros, que a gente denota pela letra M. E aqui, como a gente pode ver, a nossa constante de Coulomb é dada em Newton metro quadrado Coulomb ao quadrado, tá bom? Isso tudo aqui é em SI, tá? Aqui está em sistema internacional e aqui também vai estar em sistema internacional. Bom, por hoje é só. Muito obrigado por terem assistido até o final.